Olá, acadêmico do curso de Teologia do CETEBARE. Glória a Deus pela vida de vocês. Peço licença para entrar na sua casa para poder falar com você sobre o panorama do Novo Testamento. Estamos na nossa segunda aula. Sob minha responsabilidade está a segunda parte do Novo Testamento. Por isso a disciplina é chamada de Panorama do Novo Testamento 2. Nesta segunda parte, nós abordamos as epístolas de Paulo e as epístolas gerais. Isso vai desde a carta de Paulo aos Romanos até a carta de Paulo, até a epístola de Judas, o irmão de Jesus, que está antes do Apocalipse. Então nós temos aí um longo caminho para percorrer. Na semana passada, na aula passada, nós fizemos uma reflexão primeiro sobre as epístolas de Paulo, o que existe em comum com essas epístolas, o que nós vamos fazer também nas epístolas gerais. E começamos pela primeira carta de Paulo no Novo Testamento, que é a Epístola aos Romanos. Um dado importante, que talvez você já tenha ouvido esse termo, não tenha o total entendimento. Por que normalmente nós usamos a expressão epístola? O termo epístola significa uma carta que pode ser lida por todas as pessoas. Essa carta que pode ser lida por todas as pessoas, ela foi endereçada a um local, mas não apenas àquele local. A carta ela foi endereçada a um público, mas poderia ser lida por outros públicos, inclusive para nós, hoje, na atualidade. Carta envolve uma ideia muito íntima. Eu endereço uma carta como remetente a um destinatário e só aquele destinatário pode abrir. Se ele quiser usar aquela carta para que outros entendam, que assim seja. Mas a ideia da carta é algo muito pessoal. Então nós usamos o termo epístola, a carta que pode ser lida por todos. Hoje nós vamos falar sobre duas cartas. São irmãs, estão associadas e têm uma lição muito profunda para a vida da igreja. Em Romanos nós entendemos como é a compreensão da carta da Epístola aos Romanos, principalmente o capítulo 12, o serviço como fruto da redenção. Hoje nós vamos entender uma carta de uma igreja que tinha muitos problemas, mas não deixou de ser igreja. E aqui tem um adendo, um início já, um ponto importante. Nós vemos um tempo em que as pessoas estão cada vez mais desanimadas pelo cristianismo institucionalizado, pela igreja, de um modo geral. E muitos estão desistindo da igreja, estão abandonando a igreja. O intuito não é esse, o intuito é entender que mesmo igrejas problemáticas ainda assim continuam sendo igrejas do Senhor, e lógico que os problemas não são desculpa para continuarem assim. É por isso que a Epístola aos Coríntios, tanto a primeira quanto a segunda, nos ajuda a entender como resolver esses problemas na igreja local. Vamos começar então pelo começo. Na nossa compreensão, toda carta, toda epístola, todo livro do Novo Testamento, ele contém informações básicas. Essas informações básicas, elas nos fazem entender que existe uma construção que todos os escritos do Novo Testamento, seja os evangelhos, atos, epístolas, revelação, epístolas paulinas gerais, eles têm algo em comum. Todas elas têm algo em comum e é aí que vem a nossa teologia do Novo Testamento. A começar pelo título, o Pros Coríntios A, ou Primeiro aos Coríntios. Quando usa-se a letra A no manuscrito, traz a ideia de ser a primeira. Porém, nós entendemos, na perspectiva do Lupp, que ela não é a primeira. Não é a primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios.
possivelmente ela tenha sido a segunda. Como ele mesmo disse lá em 1 Coríntios 5, verso 9, olha, eu já escrevi para vocês. Por que essa não é aceita? Por que a primeira carta não é aceita, a primeira epístola não é aceita dentro do Novo Testamento? Primeiro é que ela não foi conservada. Aí surge uma segunda pergunta, por que ela não foi conservada? Possivelmente por não ter sido um escrito inspirado por Deus. Entendamos que os apóstolos eles se correspondiam com muitas pessoas. Algumas delas foram inspiradas por Deus, separadas pela igreja, do qual compõe o nosso cânon, a nossa Bíblia Sagrada. Então a primeira carta aos Coríntios, a epístola perdida, ela não tem esse índice de inspiração. Eu fiz um gráfico aqui que mostra para vocês, possivelmente Paulo tenha se correspondido no mínimo 4 vezes com a igreja. A carta perdida, do qual ele vai falar em 1 Coríntios 5, verso 9. Aí nós temos a primeira epístola, essa que nós estamos estudando, tem 16 capítulos. Em 2 Coríntios ele fala sobre uma carta severa, possivelmente tenha sido outra, uma carta da qual ele expressa muita indignação. E nós temos a segunda carta aos Coríntios. Vou confundir sua cabeça propositalmente. Enquanto que na Bíblia nós temos 2 cartas, 2 epístolas aos Coríntios, na história é entendida que Paulo escreveu 4. 2 delas eram correspondências comuns e outras 2 foram consideradas palavra de Deus pela igreja por demonstrar indícios de inspiração e estarem dentro do padrão da inspiração do Novo Testamento. É por isso que nós vamos fazer o uso apenas de 1 Coríntios e 2 Coríntios. Então essas 2 cartas nós não vamos estudar. Ok? Maravilha. Então nós temos o segundo ponto, a autoria. Hobson e Plummer, eles tentaram e afirmaram que muitos foram incompetentes em afirmar que a carta não foi escrita por Paulo. Nós sabemos que existe um movimento dentro da crítica, da alta crítica moderna sobre a Bíblia, que nega radicalmente a inspiração do Novo Testamento, a inspiração das cartas de Paulo, que negam, por exemplo, que Paulo tenha sido o escritor dessas cartas, tem essa forma de negar, mas a autoria de Paulo é incontestável. Dentro da evidência externa, perceba que as primeiras fontes que nós temos foi um bispo chamado Clemente de Roma. Ele escreveu a Igreja de Corinto e ele citou a epístola, a epístola de Paulo, confirmando que Paulo foi o escritor. Então, de forma externa, nós temos essa evidência. De forma interna, nós temos o caráter, o estilo, a linguagem, e essa carta de Paulo está em harmonia com aquilo que nós sabemos do apóstolo Paulo e também com as narrativas de Atos, porque em Atos mostra Paulo sendo o apóstolo fundador da igreja no capítulo 18. Então nós não podemos negar que tenha sido, é impossível negar, é impossível afirmar que Paulo não tenha sido o escritor. Porque tanto dentro quanto fora da carta nós temos essa baliza. Paulo escreveu a carta. E isso serve para nós afirmarmos mais uma vez que cremos na inspiração, na inerrância, na infalibilidade da Escritura Sagrada. Aconteceu alguma coisa aqui. A inspiração, a inerrância e a infalibilidade da Escritura Sagrada. Maravilha? Outro ponto, a data. Possivelmente,
a carta tenha sido escrita neste período, do ano 55 depois de Cristo. Paulo ficou perto de 3 anos em Éfeso e possivelmente durante essa terceira viagem missionária ele vai redigir essa carta. Os relatos bíblicos que nos mostram essa afirmação, se compararmos Atos 20 e 31 com 1 Coríntios 16, verso 8, nós chegamos ao fato de que Paulo ficou em Corinto, ficou em Éfeso escrevendo essa carta aos Coríntios. Então é bem do início mesmo da igreja cristã. A igreja é organizada por Paulo, começa a apresentar muitos problemas e Paulo redige a sua carta à igreja do Senhor. Os receptores, aqui nós temos uma ilustração moderna. Esse é o canal de Corinto, é uma construção moderna que serve para travessia de embarcações. E a carta ela foi direcionada à igreja que foi fundada por Paulo na cidade de Corinto. Nos dias de Paulo, Corinto era a cidade mais importante da Grécia. E Paulo estabeleceu uma igreja ali. Parte da estratégia de Paulo de plantar igrejas é plantar igrejas em locais estratégicos, onde havia muita circulação de pessoas. Ele plantava uma igreja para que, a partir dali, a igreja se multiplicasse e alcançasse outras vidas. A igreja, e principalmente a sociedade de Corinto, ela era pagã. Quando eu falo pagã com todas as letras em caixa alta, todas as letras maiúsculas. E a igreja estava enfrentando pressões e lutas externas. Então, imagine a igreja estar plantada em um lugar extremamente delicado para pregar o evangelho, e essa delicadeza começa a pressionar a igreja. E o problema é que a igreja também tinha problemas internos. A igreja tinha problemas internos. Então, de dentro e de fora, a igreja estava sendo pressionada. Aqui nós temos um mapa que mostra aqui a cidade de Corinto. Corinto ficava nessa pequena região conhecida como Istmo. É aqui que aquele canal foi feito, o canal da foto anterior. Nesse istmo, ao invés das embarcações fazerem toda essa volta para chegarem aqui, agora elas conseguem atravessar pelo canal de Corinto e seguir em viagem. Isso facilita muito a questão comercial. Nesse istmo, era uma pequena faixa de terra, acontecia em Corinto os Jogos Istmicos, que é semelhante aos Jogos Olímpicos que ocorriam na Grécia, em Olímpia. Esses Jogos Istmicos eram marcados por competições de luta, corrida, poesia, natação. Era algo assim que impactava o mundo antigo. Em proporção, os Jogos Istmicos perdiam apenas para os Jogos Olímpicos. Então era algo muito importante. Então, a cidade em si era uma cidade importante. Ela tinha como padroeira da cidade a deusa Afrodite, que é a deusa da fertilidade. E aí você já imagina o problemão que você tem numa cidade como essa. E a cidade era uma cidade atlética, era uma cidade em que as pessoas praticavam muitos esportes. Se você ler depois lá no capítulo 9, os versos 24 e 27, na carta Paulo usa a expressão do correr, do lutar, possivelmente fazendo alusão aos Jogos Istmicos, o que fazia todo sentido para os receptores. A igreja recebe essa carta na cidade de Corinto, cidade que tinha sérios problemas relacionados à sexualidade. Como era uma cidade portuária, era uma cidade em que acontecia, infelizmente, muitos casos de prostituição. E como era uma cidade devotada à deusa Afrodite, era uma cidade em que havia também a prostituição cultual. Por prostituição cultual, nós entendemos aquelas pessoas que, em nome da religião, em nome de algum deus,
se prostituem para satisfazer esse Deus. Então, isso aí mostra o tamanho do problema que Paulo tinha para resolver nessa cidade. Outro ponto importante sobre Corinto é que era uma cidade que valorizava muito a aparência exterior das pessoas. A beleza do corpo exterior ela é extremamente valorizada nessa cidade. E quando Paulo começa a pregar, Paulo, lá em 2 Coríntios, ele fala que as pessoas falavam dele que ele tinha uma aparência desprezível. Ao que tudo indica, Paulo ele era um senhor de 1,60 m de altura no máximo, então ele era bem pequeno. Aliás, esse é o significado do nome Paulo, pequeno. Calvo, nariz pontiagudo e curvado, e possivelmente tendo as pernas tortas. Então ele não era aquilo que os coríntios imaginavam ser a coisa mais bonita do mundo. A coisa mais bonita do mundo. E isso trouxe problema, porque se ele não atende o padrão, dificilmente ele vai ser ouvido. Mas ele fala que ele não foi pregar segundo a aparência humana, mas no poder do Espírito Santo. Outra informação importante sobre Corinto é que essa cidade ela tinha uma fama tão terrível, tão terrível, tão terrível, tão terrível, tão terrível no aspecto moral. O Augustus Nicodemos Lopes fala sobre isso no seu livro Culto Espiritual. É um livro que trata sobre a primeira carta aos Coríntios. Na época do mundo antigo, a expressão corintianizar não tem nada a ver com Coríntios de São Paulo, tá? Corintianizar era uma expressão muito vulgar. Era alguém dado à penetração anal. Então, para você ver como a coisa era feia. E se você quisesse usar de malandragem com alguma mulher, chamar ela de moça coríntia era um insulto dos mais baixos que você possa imaginar. Então, não é um lugar fácil. Eu imagino hoje nossa tentativa de encontrar lugares fáceis para pregar sendo ridicularizada por Paulo, porque Paulo ele vai entrar no ninho das vespas para anunciar o Evangelho. Então, esses dados nos fazem entender um pouco sobre a sociedade coríntia, sobre a igreja coríntia, porque foram os receptores dessa carta. A ocasião. Todo escrito tem uma ocasião. O que ocasionou o escrito da carta? O texto do capítulo 1, Paulo diz que recebeu algumas informações dos irmãos da casa de Chloe. Chloe possivelmente era uma mulher, uma crente. Na igreja dela havia na casa dela havia uma igreja. E o pessoal tinha muito contato com Paulo. E o pessoal começa a escrever para Paulo. Olha, Paulo, é o seguinte. Eu tenho algumas coisas para te contar, o que está acontecendo na igreja. E eu preciso que você nos ajude. Então, em primeiro lugar, o que ocasionou a escrita da carta é as notícias que vieram da casa de Chloe. Eu não sei se você já parou para pensar. Será que existe a diferença entre pessoas que dão informações e pessoas que fofocam? Eu acredito que sim. Pessoas que dão informações são aquelas pessoas que querem resolver problemas e elas não têm medo de se identificarem. Como o pessoal da casa de Chloe falou, Paulo, é o seguinte, nós estamos com problemas na igreja, queremos solução e pode falar que foi nós que falamos para você. Aquelas pessoas que fofocam, normalmente elas não querem resolver problema e elas se escondem. Olha, eu vou te contar uma coisa, mas não fala nada para ninguém. Então, aí vem uma lição bem prática para nós como igreja. Nós queremos solução ou queremos confusão? Se queremos solução, nós devemos nos identificar e entender que problemas precisam ser resolvidos. Agora, se nós quisermos confusão, melhor não querermos, porque isso não leva ninguém a nada, a lugar nenhum. Então, o primeiro motivo que ocasiona a carta, a escrita da carta, a escrita da epístola, são as notícias provenientes da casa de Chloe.
O segundo motivo é que Paulo ele vai responder perguntas para as pessoas, das pessoas sobre a igreja. Isso ele começa a partir do capítulo 7. Basicamente do capítulo 1 até o capítulo 6, Paulo resolve os problemas levantados por Chloe e a sua casa. Do capítulo 7 até o capítulo 15, Paulo ele responde perguntas que os coríntios tinham dúvidas. No capítulo 16, ele fala sobre a coleta e se despede da igreja e apresenta alguns dos seus planos futuros. Aqui nós temos a ocasião, agora nós temos o propósito. O primeiro, tratar dos sérios problemas da igreja de Corinto, de que foram informados com efeito. Eram pecados que os coríntios não levavam muito a sério, mas que Paulo sabia que esses pecados eram graves. Vamos fazer a lista então. Capítulo 4. Havia uma divisão na igreja. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, capítulo 3 e 4. Eu sou de Pedro. Então a igreja está dividida nesse sentido. Isso era um problema. Por quê? Porque a igreja precisava manter a unidade. Então Paulo vai ter que escrever quem é Paulo, quem é Apolo. Ninguém. Um plantou, outro regou, Deus deu o crescimento. Capítulo 5. A igreja tem um caso de incesto. O enteado estava dormindo com a madrasta e era admitido nas reuniões da igreja, ele participava da comunhão da igreja, sem nenhum tipo de censura, disciplina, nenhuma repreensão. Aí Paulo vai falar que nem mesmo entre os coríntios se ouvia quem fizesse tal coisa. Para você ter uma ideia de como a coisa era grave, numa sociedade, como eu acabei de explicar para você, que era uma sociedade extremamente lasciva, Paulo acredita que nem mesmo entre os coríntios as pessoas tinham coragem de fazer isso. Tinham coragem de dormir com a própria madrasta. No capítulo 6, do verso 1 ao 19, alguns irmãos estão com problemas na igreja e esses problemas na igreja estão sendo levados ao tribunal, à justiça comum para a resolução. Paulo está extremamente chateado com isso. Por quê? Porque é exatamente o que não era para acontecer. A igreja deveria ter maturidade suficiente para resolver o problema. Do capítulo 6, verso 10 ao 20, Paulo vai tratar de um outro problema. Alguns crentes da igreja consideravam normal se prostituírem. Eles achavam que se isso não afetasse a alma, desde que a alma não fosse afetada, o que eles fizessem com o corpo não teria problema. Isso é reflexo de pensamentos filosóficos da época, de que a matéria era má, o espírito era bom, se o que você fizer na matéria não prejudicar o espírito, não tem problema. Então você vai vendo aí que é muito difícil. Imagine você que está preocupado em resolver qual que vai ser a cor do vestido para o congresso quando acabar a pandemia. Imagine que, se você considera isso problema, imagine o problemão que Paulo enfrentou com a igreja de Corinto. A partir do capítulo 7, Paulo vai aconselhar e doutrinar a igreja sobre vários assuntos que os coríntios tinham dúvida. Por exemplo, no capítulo 7 ele vai falar sobre casamento. Aliás, é um dos escritos bíblicos mais fantásticos sobre essa questão do casamento. No capítulo 8, Paulo vai falar sobre comprar as coisas no supermercado, no açougue. Alguns tinham medo de comprar um alimento consagrado e passarem mal. No capítulo 9, ele vai explicar a questão do salário pastoral. Os coríntios não gostavam de pagar salário para Paulo e quando pagavam ficavam reclamando demais. E Paulo explica sobre a importância da igreja assalariar os seus pastores. No capítulo 10, Paulo vai falar sobre as questões que envolviam o consumo de carnes sacrificadas aos ídolos. Quando as pessoas eram convidadas a alguma festa e comer essa carne, comer esses sacrifícios, se isso era pecado ou não.
Capítulo 11, Paulo vai tratar sobre a questão da autoridade do homem sobre a mulher. Dentro da igreja de Corinto, havia um movimento libertário que acreditava que as mulheres poderiam mandar nos homens. Aí Paulo vai explicar que não é uma questão de mandar, mas é uma questão de criação. Deus criou o homem, criou a mulher e criou o homem para ser cabeça da mulher, assim como Cristo é a cabeça da igreja, como Deus é a cabeça de Cristo. No capítulo 11, Paulo também vai tratar de um outro problema, respondendo o questionamento da igreja sobre a ceia. A ceia que estava servindo como pretexto para que as pessoas bebessem, se embriagassem, se empanturrassem, enquanto que outras pessoas não tinham condição de ter a própria ceia por serem vulneráveis, serem miseráveis, não terem condições de ter os recursos da ceia. Paulo vai orientar sobre a importância da igreja manter a comunhão, participar de forma digna. Capítulos 12, 13 e 14, Paulo vai ensinar sobre o correto uso dos dons espirituais. É basicamente uma carta carismática. E o capítulo 15 vai tratar sobre a ressurreição. Muitos ensinavam que a ressurreição que Paulo pregava era uma mentira e não poderia haver ensino como esse dentro da igreja. Assim, a primeira carta termina no capítulo 16 com as orientações de Paulo. Então, o propósito é bem definido, esses dois, problemas internos e responder perguntas que a igreja tinha dúvida. Deixa eu entrar aqui está o esboço, né? Que é basicamente o que eu acabei de citar para vocês. As respostas à notícia de Chloe, que vai do capítulo 1, verso 10 até o capítulo 6, verso 20. E as respostas à pergunta dos Coríntios, que vai do capítulo 7, verso 1 até o capítulo de número 16, verso 9. Então, quando você olhar para a carta a partir de hoje, com essa perspectiva, eu acredito que isso vai te ajudar muito a entender como estudá-la. E fica a dica para você que é pregador, é pregadora, é um conselho. Pregue sobre a carta de Coríntios. A primeira carta ela trata de problemas bem práticos da igreja. Um outro ponto que normalmente nós estudamos é a relação do escrito do Novo Testamento com o escrito do Antigo Testamento. Então nós temos a relação que Paulo faz com Isaías, a ignorância dos sábios, a relação que Paulo faz com Deuteronômio, repudiando o incesto, os direitos que Paulo tinha como apóstolo, no caso ele vai citar os sacerdotes da Antiga Aliança, a questão homem e mulher, que também é ensinado em Gênesis 2. Um dos conceitos levantados pela teologia bíblica é um escrito considerado inspirado, o Antigo está no Novo, o Novo está no Antigo. O Antigo está no Novo Testamento, o Novo Testamento está no Antigo. Então você percebe que há essa perfeita familiaridade. Ok? Então passamos aí por 1 Coríntios. Agora nós vamos chegar em 2 Coríntios. O engraçado, importante entender que essa carta ela recebe o nome para ser diferenciada da primeira. Foi escrita por Paulo, porque é inegável, o conteúdo interno dela é inegável. Foi escrita no mesmo ano que a primeira carta. Foi indicada a cidade e a igreja de Corinto, a comunidade cristã de Corinto. E agora a ocasião diferencia um pouco. Vamos entender o seguinte. Paulo escreveu a primeira carta e ele ordenou que na primeira carta aquele rapaz que estava dormindo com a madrasta e a igreja se envergonhasse por aquilo, que aquele rapaz fosse expulso da igreja, ele fosse disciplinado de forma cirúrgica, fosse cortado da igreja e entregue a Satanás. Isso trouxe muita tristeza ao coração de Paulo. Paulo ficou muito triste. Por quê? Porque mesmo você falando a verdade, às vezes o falar a verdade, ele dói para quem fala e para quem escuta. E Paulo ele se entristece com isso de forma assim muito pesarosa, o coração dele fica muito triste. Mas ele não poderia deixar de ensinar a igreja a fazer o certo.
E aí que nessa segunda carta, ao escrever, o propósito dela é mostrar gratidão, porque a maioria da igreja reconheceu que ele era o apóstolo da igreja. Isso fez com que a igreja, de alguma forma, mudasse a sua forma de se comportar. Então Paulo agradece, olha, obrigado por vocês me ouvirem. O que eu falei para vocês era para gerar um arrependimento segundo Deus. Ele vai falar sobre isso no capítulo 7. Se vocês perdoarem essa pessoa por terem se arrependido dos seus pecados, por ela ter se arrependido do seu pecado, vocês devem aceitá-la novamente. Então isso é uma coisa muito bonita. Nós precisamos entender que a igreja tem que resolver problemas, e se esses problemas envolver a disciplina cirúrgica de pessoas, que assim seja, mas a igreja também deve ter um coração misericordioso, pronto para perdoar aquele que se arrepende dos seus pecados. Uma lição valiosa para nós hoje, que normalmente as pessoas são boas até elas servirem para nós. Depois que elas não servem mais, nós começamos a falar mal, destruí-las, mas nós precisamos entender que há uma necessidade de arrependimento, de compaixão e misericórdia. O segundo propósito da carta é pedir para que a igreja levante uma oferta generosa para os santos da Judéia. Os crentes de Jerusalém, quando se converteram, na expectativa iminente da volta de Jesus, venderam tudo e começaram a viver de forma comunitária. Porém, como se vê, Jesus não voltou, e isso colocou a igreja o fato deles terem vendido tudo, colocou a igreja em muita dificuldade financeira. É aí que as igrejas da Macedônia vão ajudar as igrejas da Judéia, um ajudando o outro. E Paulo volta ao seu tom pastoral, falando sobre alguns obstinados que procuravam obscurecer o valor do seu apostolado. Como eu disse para vocês na primeira carta, os coríntios tinham uma visão de pessoa bonita, o homem caucasiano, branco, cabelos encaracolados, músculos torneados. Esses eram os bonitos, altos, fortes, eram os bonitos para os coríntios. Paulo estava fora desse padrão. E muitas pessoas, para destruir Paulo, começaram a citar a sua falta de beleza. E aí Paulo vai repreender essas pessoas, dizendo que elas estavam tentando semear no campo que ele já havia plantado, que esses homens eram ministros de Satanás, que se travestiam de ministros do Evangelho. Essa repreensão ela vai levar à conclusão da carta no capítulo 12 e 13, onde Paulo vai falar sobre o famoso, mais dolorido, espinho na carne. Essa carta complementa a segunda e acrescenta esse ponto da repreensão. Há uma pergunta que eu quero fazer para você agora, já em dias de encerramento da aula, é a seguinte: como você enxerga o seu pastor? Como você enxerga o seu pastor? Você enxerga o seu pastor como alguém que está dentro dos padrões desse mundo, mas não está dentro dos padrões de Deus? Ou você enxerga o seu pastor como alguém que está dentro dos padrões de Deus e não necessariamente de acordo com os padrões do mundo? E o convite à reflexão também vai me levar a fazer aqui um apelo. Procure olhar e orar pelo seu pastor para que ele seja cada dia mais parecido com o padrão divino. Para que ele não seja um homem, uma mulher que queira se preocupar tão somente em agradar as coisas dessa vida, mas se preocupa tão somente em glorificar o nome do Senhor. Aqui nós temos o esboço da carta. Como disse, tem ali uma clara divisão, e a relação dessa carta com o Antigo Testamento.
2 Coríntios 3, Paulo vai falar da nova aliança, e para falar da nova aliança ele vai citar a velha aliança. A clareza do evangelho, ele vai falar sobre Gênesis 1, verso 3, disse Deus haja luz, o evangelho traz luz aos corações. O fato dos cristãos manterem comunhão, e essa comunhão aqui é uma amizade profunda com os incrédulos, Paulo também vai citar Isaías 52. Sobre o assunto de plantar e colher, ele vai citar o Salmo 112. E quanto à questão do cristão não deve se exaltar, não deve se orgulhar, ele vai citar Jeremias 9:24. Todo aquele que quiser se orgulhar, orgulhe-se ou glorie-se no Senhor. Leia essas duas cartas, se aprofunde no conhecimento, leia o material didático e entenda, como disse Paulo em 1 Coríntios, lá no capítulo de número 3, que todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo, ele nos julgará, um dia vamos ser apresentados diante dele, ele também disse isso em 2 Coríntios capítulo 5, e a nosso dever, em 2 Coríntios 5, versos 18, 19 e 20, é sermos embaixadores do Evangelho. Fiquem todos na paz do Senhor, muito obrigado, quem vos fala é o pastor Pedro Tertulino, até a próxima, fiquem com Deus.